Fala turma, tudo bem com vocês? Trazendo aí mais uma questão para a gente resolver e comentar. Para quem está chegando agora no canal, pegamos os problemas que são muito cobrados nos vestibulares, concurso público, trabalhado também em sala de aula, e dentro da resolução desse problema eu já vou comentando e fazendo uma revisão. Então, em cada vídeo, temos a resolução de algum problema abordado em um vestibular, em um concurso público, e dentro das resoluções vamos comentando, tirando dúvidas, fazendo revisões. Esse concurso aqui foi do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. E para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, como por exemplo também aqui de Pernambuco, eles trabalham na prova do concurso a prova de física. Bem, física você sabe que é dividida em 3 anos de ensino médio, onde o primeiro ano é mecânica, toda a parte da mecânica. Segundo ano, térmica, óptica e ondulatória. E o terceiro ano, física, elétrica e magnética. É o mais comum essa divisão. Daí é um problema que é abordado com física elétrica lá no nosso terceiro ano. A física elétrica é dividida em duas partes: eletrostática, as cargas ainda estão, digamos que, em repouso, e elerodinâmica, quando os elétrons já começam um movimento organizado pelo condutor. Nesse movimento organizado, temos a nossa corrente elétrica, que é o movimento organizado das partículas condutoras, no caso o elétron. E esse movimento ele vai se dar por conta de um gerador, que é a nossa DDP, a força eletromotriz. Essa DDP ela tem dois polos, um polo negativo e um polo positivo, polo de maior potencial e menor potencial, que vai fazer com que os elétrons do circuito entrem em um movimento organizado, a corrente elétrica. Então, nesse meu circuito, eu tenho a bateria, que é a DDP, diferença de potência. Eu tenho 4 resistores. Lembrar que basicamente tudo é resistor. Quase que todos os corpos oferecem, digamos assim, uma resistência à passagem da corrente elétrica. E essa resistência é o que chamamos de resistência elétrica. Daí eu tenho 4 resistores e esses 4 resistores estão associados entre si em uma associação mista. Vamos lembrar que temos 2 tipos de associação: a associação em paralelo e a associação em série. Quando juntamos essas duas associações, paralelo e série, temos uma associação mista. Só vale a pena lembrar, a associação em série é quando a corrente elétrica só tem um caminho a seguir. Ele só pode passar por um caminho. Ele não tem mais de uma possibilidade de movimento pelos resistores. É uma associação em série. Na associação em paralelo, é quando a corrente elétrica tem mais de um caminho para seguir. Ele pode ter 2 ou mais caminhos, percursos para seguir. É uma associação em paralelo. E a associação mista? A associação mista é quando temos as duas ao mesmo tempo. Então, digamos aqui, ó, olha só, eu tenho uma associação mista. Por que isso aqui é uma associação mista? Porque eu tenho o seguinte, vamos imaginar que a corrente elétrica saia desse ponto aqui, tá certo? Sair para cá ou sair para cá, nesse momento aqui é indiferente para a gente, tá certo? No estudo de malhas, isso aí vai fazer importância. No momento aqui, não. É uma associação mista. Então, se a corrente sair nessa direção, você vai perceber o seguinte: digamos que não existisse esse ponto aqui, ó. Só existisse isso aqui. Só existisse esses resistores. 4, de 6, 40 e de 4, tá certo? Então eu tenho um resistor com 6 ohm, uma resistência de 6 ohm, uma resistência de 40 e uma resistência de 4. Vamos imaginar que isso aqui não existe. Você percebe que a corrente elétrica só teria um caminho para seguir. Então quer dizer que esses 3 estão associados em série. Por quê? Se um queimar, os outros 2 não pegam mais, já que a corrente elétrica não vai passar. Então os 3 estão em uma associação em série, porque ele vai passar nos 3 para poder voltar a bateria. Obrigatoriamente passem todos para voltar a bateria, uma associação em série. E o que a associação em série me dá? Uma única corrente. A corrente que passa em 6 é a mesma corrente que passa aqui, que é a mesma corrente que passa aqui, tá certo? Então é uma corrente só, com voltagens diferentes. Mas
Vamos imaginar agora esses dois aqui, ó. Você percebe que esses dois, eles são independentes entre si, olhando para esses dois. Porque quando a corrente chegar nesse ponto, aqui nesse ponto, ela vai se dividir. Ela vai passar uma corrente para cá e uma corrente para cá. Então você percebe que a corrente vem, se divide, passa e se junta. Aí a corrente vem, se divide, passa e se junta. Então quer dizer que esses dois estão em paralelo. Por que em paralelo? Porque se esse queimar, a corrente passa no de 40. Se esse queimar, a corrente passa em 10. Então eles têm uma independência entre eles. Eles não dependem um do outro. Então a associação é em paralelo. Então, esses dois estão em associação em paralelo, esses três é uma associação em série, porém, eu tenho que esse e esse depende desses dois aqui, ó. Então, é uma associação mista. Por quê? Se esse desligar, ninguém mais pega. A corrente passa aqui, se divide aqui, mas não segue. Se esse aqui queimar, esses três também não pega, porque a corrente passa nos três, mas não passa para cá. Então, todo mundo está dependendo desse ou desse. Então, eu tenho uma associação em série, tenho uma associação em paralelo e tenho uma associação mista, ok? Revisãozinha rápida, vamos para o nosso problema. O problema diz o seguinte: no circuito a seguir, a diferença entre a intensidade das correntes, que passam nos resistores de 40 e 10 ohm vale quanto? Eu quero descobrir qual é a corrente elétrica que passa aqui, qual é a corrente elétrica que passa aqui e saber a diferença entre eles, tá certo? A diferença entre o de 40 e o de 10. Ou seja, eu vou calcular e descobrir a corrente que vai passar no resistor de 10, a corrente que vai passar no resistor de 40 e tirar a diferença. Vamos lá. A corrente, vamos imaginar que ela sai daqui e pega esse caminho para cá, tá certo? Pega esse caminho. Quando a corrente passar nesse ponto aqui, ela vai encontrar essa divisão. Então, vai ter uma corrente que passa para cá e vai ter uma corrente que passa para cá. Mas lembrando que essas duas correntes é a divisão dessa daqui, ó, tá certo? A corrente sai, passa por esse resistor, quando chega nesse ponto, se divide nessas duas. Essa corrente vai passar em 10 e vai vir para cá, ok? Essa corrente aqui, ó, ela vai passar em 40 e vai vir para cá. E depois ela se junta novamente nesse outro ponto aqui, ó, para poder seguir, ok? Daí, vamos calcular qual é o valor dessa corrente, para poder descobrir qual é aqui a diferença entre eles. Bem, eu não posso calcular a corrente do jeito que esse desenho está aí, porque essa corrente está sendo dividida. Então, para a gente resolver isso, bora fazer o seguinte, bora tirar essa associação aqui, tá certo, em paralelo, e trocar esses dois por um só resistor. E o desenho, ele vai ficar nesse formato aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha como o desenho vai ficar. A bateria, vou colocar ela aqui. A bateria de 18 volts vai ficar aqui. Esse resistor de 6, ele continua aqui embaixo. O outro resistor aqui, ó, que é o de 4, tá certo? Eu vou colocar ele aqui embaixo. Tá aqui o resistor. E esses dois resistores eu vou trocar por uma resistência só, chamada de resistência equivalente, tá certo? Então vamos calcular qual é a resistência equivalente aí. Existem três fórmulas para calcular a resistência equivalente numa associação. A gente tem o inverso, a gente tem quando todos são iguais e quando eu tenho apenas dois. Quando eu tenho dois resistores e eu quero trocar esses dois por um só, a fórmula é essa daqui, ó. A resistência equivalente, ela vai ser igual a multiplicação entre os dois, 40 vezes 10, dividido entre a soma entre os dois, 40 mais 10. 40 vezes 10 vai me dar 400, 40 mais 10 vai me dar 50. Cancelando esse zero em cima, zero embaixo, 40 dividido para 5, 8 ohm.
Então, quer dizer que esses dois resistores, eu posso tirar os dois, colocar um só de 8. E aí eu tenho uma resistência equivalente. Agora você percebe que é uma associação em série. Então, a corrente que vai sair da bateria vai passar por todos para poder voltar para a minha bateria. É uma corrente só. Então, como é uma única corrente, eu vou calcular a corrente aqui, ó. Vou calcular aqui. U é igual a R vezes I. Quanto é que vale U? O U é a voltagem da bateria. E a voltagem da bateria está aqui, ó, 18. Já irei colocar aqui. A resistência é a resistência do circuito, porque a corrente passa pelos 3 para poder voltar a bateria. Então, quando eu somar 6 com 8 com 4, eu vou ter 18 de resistência equivalente. Eu tenho uma resistência de 6, uma resistência de 8, uma de 4. A corrente vai encontrar os 3 para voltar. Então, para a corrente é como se fosse um só, valendo 18. E está aqui. Como o 18 está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, você tem 18 dividido para 18 é igual a I, e o I, que é a minha corrente, está valendo 1 ampere. Esse 1 ampere é a corrente total. É a corrente que passa no de 6, é a corrente que passa no de 8 e a corrente que passa em 4. Só que eu não tenho objetivo em nada com esse 6, que é esse daqui. Eu não tenho objetivo nenhum com esse 4, que é esse 4 aqui. O que me interessa é esse 8, porque esse 8 representa esses dois aqui, ó, tá certo? E eu sei que a corrente que está passando aqui vale 1 ampere. Eu posso dizer que aqui tem 1 ampere. E eu sei que os dois também tem que dar 1 ampere, mas eu não sei quanto cada um pega. Porque a corrente não vai ser dividida, mas eu sei o seguinte, em uma associação em paralelo, a voltagem é igual. Então, vamos descobrir qual é a voltagem que passa aqui, ó, nesse camarada aqui. Vou pegar a mesma fórmula, tá certo? Eu tenho U é igual a R vezes I. A voltagem que está passando aqui, eu quero descobrir. Então, vou deixar aqui. A resistência está aqui, ó, valendo 8. Vou colocar aqui. A corrente que está passando nele é a corrente geral, que vale 1. 8 vezes 1 vai dar 8. Então, eu já sei que a voltagem aqui é 8 volts. Se a voltagem nesse camarada aqui vale 8 volts e ele corresponde a esses dois, então, a associação em paralelo, a voltagem é a mesma. Então, aqui existe 8 volts, aqui existe 8 volts. Já que 8 volts está nesse camarada e ele representa os dois, 8 volts para cada um. Agora eu posso descobrir a corrente. Vamos descobrir a corrente aqui em 10, tá certo? Eu vou fazer aqui, ó. De novo, U é igual a R vezes I. Qual é a voltagem aqui? Vale 8. Então, já vou colocar aqui, ó, 8. Qual é a resistência aqui? É 10. Já irei colocar aqui, 10 vezes I. Está multiplicando, eu passo dividindo, eu tenho 8 dividido para 10, é igual a I. 8 dividido para 10 é você cancelar o zero e andar uma casa. Então, a corrente é 0,8 amperes. Então, eu já sei que a corrente que está vindo para cá é de 0,8 amperes. Eu precisaria fazer o cálculo de novo aqui para descobrir a corrente aqui? Não. Quanto é a corrente geral do circuito? Quanto é a corrente geral? Vale 1. Então, aqui eu sei que está entrando quanto? Está entrando 1. Se está entrando 1 e 0,8 vem para cá, então quer dizer que desce 0,2. Não é isso? Se a corrente que vai sair da bateria e chega aqui é uma corrente de 1, que a gente já achou, e ela vai se dividir nesses dois ramos, então se eu achei que a corrente que vem para cá é uma corrente de 0,8, quer dizer que a corrente que desce é 0,2, porque os dois juntos, somando, vai me dar 1. Então, já achei qual é a corrente que passa aqui, 0,8 amperes. Já sei qual é a corrente que passa aqui, 0,2 amperes. E o que é que ele pede para mim?
ele pede para que eu calcule a diferença entre esses resistores. O circuito a seguir, a diferença entre as intensidades das correntes que passam nos resistores de 40 e de 10 amperes vale quanto? Então, eu vou tirar essa diferença aí, ó, tá certo? A diferença entre eles é 0,8 menos 0,2. É uma diferença de 0,6. Isso aqui é a nossa resposta. Então, a diferença entre as correntes vale 0,6, tá certo? 0,6 ampere, a nossa letra C. Bem, só que tem o seguinte, olha. Quando eu peguei essa questão para resolver, eu vi que a diferença é entre 0,8 menos 0,2, dá 0,6, letra C. Porém, se eu obedecer como está escrito, no circuito a seguir, a diferença entre quem? 40 e 10. Se eu quero a diferença e na ordem primeiro vem 40, depois vem 10, quanto é o de 40? É 0,2. Seria 0,2. E quanto é o de 10? É 0,8. Então daria 0,8. Daí, essa diferença era para ser de menos 0,6 amperes. Então, era para a resposta aqui ser negativa. Ou ele colocar aqui, tá certo? A diferença entre as intensidades das correntes que passam nos resistores de 40 e 10 em módulo é igual a. Então, ele deveria colocar aqui em módulo, porque se fosse em módulo, eu não colocaria menos 6. Então, obedecendo a ordem, seria 40 menos 10. Então, seria 0,2 menos 0,8. Daria menos 0,6 em módulo, daria a letra C, 0,6 ampere. Não daria para fazer desse modo para não desobedecer qual é a sequência que está aqui. Tá certo, turma? Um abraço, qualquer dúvida e comentário, deixa lá nos comentários. Até mais.